Olá, tudo bem? Boa noite, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que eu tenho certeza mamães, papais, titios e titias vão aproveitar muito, professores e professoras também. A gente vai falar sobre a violência que algumas crianças podem exercer, né? A agressividade de algumas crianças. Isso é um comportamento que é causado por diferentes fatores. Então, fica de olho e a gente vai conversar sobre isso. Eu tô comigo aqui com a Cat. Tudo bem, Cat? Tudo bem, Bem-vinda. obrigada, Eve, mais uma vez. É um Mas, prazer estar aqui. como foi sua semana? Foi ótimo. Que bom. Então, a gente vai falar sobre isso, né? Crianças e violência, crianças e agressividade. Às vezes, quando a gente pensa nisso, a gente fala, mas não é possível, né? As crianças são tão angelicais, as crianças são tão sensíveis. Como ela pode ser violenta ou agressiva, né? Algumas pessoas não acreditam que isso é possível, mas é mais comum Sim, do que a gente imagina, né? criança é a pura expressão da verdade, né? Então ela tá ali, ela não entende o que ela sente, então ela grita, ela chora, ela vai ter que se expressar de alguma forma, né? Então corpo e mente se expressam o tempo inteiro. E a criança tem não tem esse controle, né? Então ela vai se expressar de alguma forma. E os pais precisam estar atento para suprir essa necessidade, que quando se fala de criança, é ali o início de toda a educação emocional. Então, se essa criança ela não é acolhida ali naquele momento de dor dela, de momento de necessidade que ela tenha, eu acredito que fique até vai levar isso para o mundo adulto. Sim. Importante a gente dizer que toda a agressividade, ela está dando sinais de que algo não está bem, Mas né? que também é da nossa natureza, né? A agressividade, a tristeza, são emoções inerentes do ser humano. Então, a criança ela também já tem todas essas emoções. E Sim, são essas emoções que, se elas forem bem cuidadas pelos pais, entendida pelos professores, né? Porque não são os professores que têm que cuidar disso, mas sim os a pais mesmo, família, a né? família. Se elas forem bem entendidas, essa criança ela vai conseguir se sentindo acolhida, ela vai conseguir dominar isso de uma forma mais positiva, assim, com mais certeza de que ela é pertencente àquele lugar, porque criança é exatamente o que eu falei, assim, eu acho que é a pura expressão da verdade, né? Uhum. Acho que puro ego até. É. E aí eu tava pensando nisso, né, minha gente? Quando a gente vê crianças agressivas, normalmente a gente fica espantado. Mas toda a agressividade, como você diz, nós expressamos tudo o que sentimos, o que entendemos e o que não entendemos, né? Exatamente. Para a criança não é diferente. E se a gente for lembrar, levar em consideração que no momento da concepção e a partir das primeiras formações celulares desse bebê que ainda é um feto, ele já começa a entender, a perceber o mundo, né? Ele está Sim. ali dentro do ventre materno e ele está já sentindo as emoções da mãe, as emoções do pai, as emoções da família, como especialmente a mãe age e reage A com situação. todas as transformações deste corpo que está ali, né? Crescendo, Uhum. interagindo. Então, dependendo de como é esse período gestacional, essa criança vai já começar a criar as feridas emocionais. E
quando a criança cria as feridas emocionais, normalmente elas estão relacionadas ao que todo mundo deseja, que é o pertencimento. É o afeto, né? Exatamente. E aí, se eu, feto, estou lá na barriga da mamãe e estou entendendo que no momento do enjoo, eu sou o causador do enjoo, causadora do enjoo, e a minha mãe está doente e passando mal, eu me sinto culpada. Então, a primeira, né? A primeira ferida emocional que a gente já criou ali é a culpa. E aí, a mãe pode falar, ai, caramba, tô passando mal de novo. Pronto, já interpretou rejeição, né? E as mães, via de regra, não sabem que os seus pensamentos, as suas comunicações podem interferir positiva ou negativamente, Negativamente. né? E aí essa criança criou as feridas emocionais, quando vem para o mundo, ela já começa a ter comportamentos ou de ficar muito quietinha, porque mamãe falava, preciso trabalhar, preciso do silêncio. E aí essa criança, quando no ventre, quase não se mexe, que é para ficar imperceptível, né? E aí na vida depois também é uma criança que pode ser apática, que pode, né, ter várias coisas acontecendo aí. E a agressividade é uma delas. É. Se ela sofrer uma frustração e ela não souber como lidar, ela vai agir com agressividade. Os adultos fazem isso, Sim, porque os adultos, na né? verdade, quem são? Sim, São as as crianças crianças mal cuidadas, feridas, exatamente. exatamente. E mal cuidadas não no sentido de que Sim, a família não cuidou isso desse mesmo. cuidado, né? Mas talvez não tenha observado que essa criança se sentia rejeitada, que essa criança fazia de tudo para pertencer, né? Começou a copiar comportamento da mãe, do pai, do avô, da avó. E vai repetindo o padrão aí durante a vida toda. E aí, Exatamente. toda vez que se frustra, age com agressividade. E a criança, ela não é diferente. Só o nascimento, por exemplo, o nascimento de um irmãozinho já Pode. faz com que a criança ela acredite que aquilo, que ela vai perder o espaço dela. Que ela está sendo substituída, que Su- ela é menos amada. Sim. Então já vai gerando, e os pais é que precisam trabalhar isso, né? São os pais que precisam fazer com que ele entenda que esse outro serzinho que vai nascer é para complementar a família, que vai trazer mais alegria, mais união. São os pais que vão trabalhando isso emocionalmente nessa criança que não vai, que acredita, porque ela acredita de verdade que ela vai perder o pai e a mãe, que ela vai perder o espaço dela, e isso vai causando frustração, vai gerando agressividade, sim, e são coisas normais, né? Que os pais podem ir cuidando. Acho que a violência é um pouco mais grave, e aí precisa ser olhado com mais atenção. Uhum. Na verdade, o que a certeza que a gente tem é que os pais precisam, os pais, os tios, a família, A né, no família, geral, quem está mais perto, precisa ter o olhar atento e perceber que normalmente quando a gente fala, é igualzinho ao pai, é igualzinho ao avô, é mesmo, porque está repetindo o comportamento, outra né? coisa que eu acho bem interessante falar é, é que quando as famílias hoje, às vezes por uma falta de estrutura, de condição, elas terceirizam isso para os pais, que são os avós, e por causa da quantidade de trabalho. E, e, e muitas vezes a sua forma de pensar não combina com a forma de pensar dos seus pais ou dos seus sogros que vão cuidar dessa criança. E aí isso precisa ser muito bem alinhado para que você não fale não e a outra pessoa fale sim, para que isso não fique, a criança vem para cá e vai para lá, para ela, porque ela vai tentar conseguir aquilo que ela quer de
qualquer forma. E as crianças, são muito espertas Muito. nesse sentido, Muito né? mesmo. Então, especialmente em casos de guarda compartilhada, em que a criança Exatamente. fica um dia com a mãe, um dia com o pai, o fazer dos dois, né? O combinado, ele tem que ser cumprido para É que um não muito tire a importante. autoridade do outro, né? Então, na minha casa, nós educamos. Porque é isso, né? Nós educamos, ainda que eu na Isso. minha casa, você na sua, Sim, desse jeito. Então, não vai comer, por exemplo, bolacha recheada, na hora do lanche, a oferta de uma fruta. sim. Isso tem que valer na minha casa e tem que valer na sua casa. Isso é muito importante para que as crianças não gerem essa agressividade. Senão ela vai para a casa do pai, é de uma forma. Ela vem para a casa da mãe, é de outra forma. Então, em algum lugar, ela vai se sentir frustrada, porque ela não vai ter o desejo dela atendido. E por ser puro ego, ela vai ficar agressiva. E entendendo também que ter o desejo atendido, ok, a gente atende os desejos da criança, mas a gente não é permissivo, Sim, mas né? sem ser Sem ser permissivo. permissivo. E Atender os ensinando desejos não é fazer tudo o que ela quer. e nem deixar que ela faça tudo o que quer. Exatamente, né? Nós estamos educando os seres humanos. E é muito mais importante que você dê amor, carinho e atenção do que você dar coisas. Então, não é Exato. dar o refrigerante ou a bolacha recheada para ser legal. Ou É encher a criança de brinquedos. sim, para compensar a sua falta, né? Você precisa tirar um tempo de qualidade para estar com seu filho, com a sua filha. No mundo de hoje, onde os pais trabalham, os dois trabalham normalmente, chegam em casa cansados, eles não veem a hora da criança ir dormir, Exatamente. né? Eles não veem a hora, na Então eles verdade. até vão, muitos, né? E as... Vão brincar com essa criança, que é algo que ela precisa, porque criança Uhum. É, é ela quer brincar, brincar. né? Só que esse pai, essa mãe, tá brincando e pensando na conta que tem que pagar, que precisa tomar um banho e Sim, descansar, né? Então, é um tempo que está sendo gasto, perdido ali, exatamente. porque só vale O tempo quando de é de qualidade. qualidade, quando é em estado de presença. Eu Sim. estou ali como eu estou no meu trabalho, 100% cem por ali, cento. mesmo que seja menos tempo, você vai estar com a criança 100%. Esse 100% vale mais em meia hora do que em duas, com você no celular, com você ali apenas, sem estar com a criança de verdade. E eles sentem. Eles sentem, e aí depois, quando eles estão maiores, que chegam na adolescência, os pais ficam frustradíssimos, porque essas crianças, que ainda são crianças, se trancam no quarto e vivem num mundo paralelo, porque é isso que tem acontecido, né, gente? É, As crianças, elas, quando crianças que precisam da nossa atenção muito mais, né, até do que os atenção plena, adolescentes, né? atenção plena, esse brincar, esse contar história desde quando tá na barriga, o ouvir música juntos, Colocar música de para dormir, qualidade, ler a história, fazer aquele cafuné dar o gostosinho ali na beijinho, cama. mesmo se você chegou do trabalho, a criança já tá dormindo, vai lá, conversa com ela não vai acordar, mas ela vai saber da sua presença, Sim, né? Ela vai sim. entender que, embora você não estivesse ali enquanto ela estava acordada, você está ali para ela, presente para Não, ela, durante o né? sono, você consegue reprogramar emocionalmente uma pessoa. Então, se Exatamente. você deitar ali ao lado dela e dizer que a ama, né, que sente falta dela, que está ali para dar carinho, Dá um amor, beijo, suporte, né? para o que ela precisar, de alguma forma ela vai estar ouvindo, Sim, entendendo aquilo. entendendo. Talvez ela até ache que foi um sonho, Sim, né? mas isso vai fortalecendo o emocional Fortalece. dela.
Fortalece. E é por isso que também é muito bom a gente colocar músicas de qualidade, né? Uma música clássica, na hora do sono, porque essa criança, Até desde a desde gestação, a né? gestação, essa criança vai ser uma criança mais tranquila e vai crescer um adulto mais Mais resolvido, bom gosto. né? É importante a gente dizer tudo isso, porque muitas vezes as pessoas acham que é dando o que a criança pediu e não o que ela necessita, nesse Uhum. caso, que tá tudo resolvido, né? Como se comprar a criança com um brinquedo, com uma viagem, fosse resolver os traumas. E aí a gente escuta depois os adultos falarem assim: ah, mas aquela criança tem tudo. E aí tá se referindo aos bens materiais. Os bens materiais, na verdade, é o que menos importa, né? Você coloca lá, dá 50 bonecas para as meninas, 35 carrinhos para os meninos. Não é isso que faz a felicidade Não. deles, né? E não vai fazer também um adulto seguro. O Não. que vai. Vai fazer um adulto consumista, certamente. Exatamente. Consumista, com certeza. Mas você estava falando dos adolescentes que ficam no quarto trancados em um paralelo, em um universo paralelo, né? E que geralmente são essas crianças em que os pais não deram um tempo de qualidade para eles. Isso é muito verdade e é muito comum hoje em dia. A gente precisa tirar essas crianças do quarto e dar mais atenção, mais carinho, fazer com que elas vivam uma vida com mais, com mais certeza de que elas vão ser, sabe, cada vez mais, que elas são importantes na vida desses pais. E uma vida real, né? Isso. E aí, de novo, né? A gente tem atendido algumas crianças que não conseguem a conversa no meio social. Então, na escola são crianças tidas como apáticas, como desinteressadas, quando na verdade não são muitas delas. A questão está em eu, criança, não consigo me relacionar com os meus colegas, tenho vergonha, tenho medo de ser rejeitado, né? Então eu nem chego perto. Eu quero conversar com aquele colega, mas eu tenho Mas, receio de chegar perto, porque pode ser, olha só, e eu vou repetir como nossa, ouvi das crianças que atendo. E eles me chamam de Ive, né? Mas Ive, eu tenho medo de chegar perto e as pessoas pararem de conversar ou não quererem ouvir o que eu tenho a dizer. E aí, o meu papel é ensinar para essas crianças como elas podem fazer para perceber o que as outras estão falando e se elas estão abertas a receber um novo componente nesse grupo, porque o nosso corpo fala, né? sim. E aí eu vou ensinando para elas, crianças de 11, 12 anos, como identificar se os colegas estão abertos para receber mais alguém naquela conversa e como fazer para entender se estão ou não agradando. Então, eu vou ensinando técnicas de venda, né? Que é o rapport, técnicas de comunicação para essas crianças para que elas sofram menos. Sim, eu vou dar mais uma dica aí para os pais. Se você pegar os seus filhos e levá-los para fazer um esporte com você, ou procurar algo, algum esporte em que eles se encaixem, que eles Esportes se coletivos, de encontrem. preferência. Isso, exatamente. Esportes onde eles possam trocar com outras crianças. E a partir do momento que eles se descobrem ali, fazendo parte daquele grupo, contribuindo para um grupo, eles conseguem mudar esse comportamento também, Sim. sabe? Isso ajuda muito mesmo. Ou com você, ou deixando que ele escolha um caminho que pode ser qualquer esporte, qualquer um, desde que ele vá se identifique, né? Ele tem que ter uma identificação. E aí você vai ver que eles vão conseguir se desenvolver e fazer amizades, porque o esporte tem essa característica. Sim.
que é bem Especialmente positiva os para as esportes crianças. coletivos, né? Exatamente, Os exatamente. individuais são bacanas Sim. também, não tem problema nenhum. Mas isso o mais importante é fazer com que eles entrem para o grupo. Então, que tem que ser um esporte coletivo, né? Tem que ser um esporte coletivo, onde eles convivam ali entre eles. Exatamente. Então, por isso também é importante, né, a família estar aberta a frequentar lugares, seja a Exatamente. igreja, seja uma Sim. associação de moradores, Um um clube clube. Se você mora no prédio, né, deixa a criança descer para brincar com os com os amigos, coleguinhas. exatamente. Isso é super importante. Se a criança for convidada a uma festa, Leve. leva. Eu atendi uma menina no passado, 12 anos, e ela falava assim: Mas e se eu chegar perto de alguém e a pessoa achar que eu tô com bafo, que eu tenho a testa grande, que meu cabelo isso? Ela queria muito jogar futebol e ela se inscreveu, mas ela não tinha coragem de ir porque eu ficar olhando para a testa dela, para a orelha dela, sabe essas coisas da autocrítica muito grande, uma baixa autoestima gigantesca. E aí eu fui trabalhando com ela e eu ia dizendo para ela: "Mas na hora do futebol as pessoas vão ficar olhando para você, como é que você tá? Se teu cabelo tá preso, tá solto?" Não, querida, as pessoas vão olhar para a bola, elas vão atrás da bola e do gol, né? Exatamente. Então não se preocupa com isso. Claro, Mas é você para prende o você. seu cabelo da melhor maneira, né, que você achar que fica melhor e vai se cuidando. E você é linda, ninguém vai ficar reparando, E aí você né? vai ver como essa criança lá atrás, você vai observando uma reação como essa, e você vai vendo como essa criança lá atrás não foi trabalhado esse ego, porque ela tá tanto no eu que ela esqueceu que a bola é o mais importante, É, né? Ela pode estar descabelada, talvez ela pudesse estar nua. que ninguém ia ligar. Ia perceber porque a bola é a mais importante, Exatamente. né? O jogo é mais importante, a brincadeira é mais importante. Mas o que acontece aí nesse caso específico e em outros que eu tenho atendido? Essas crianças, elas têm o medo do julgamento, né? Elas se criticam a peça, né? Eu digo que é a régua alta, e a autoestima tá tão baixa, elas são tão Sim. inseguras, né? E é bem comum na cidade também, Bem né? comum, até porque o corpo tá mudando, a voz da Sim, hora tá grossa, a hora tá sim. fininha, tem tudo isso, Né? né? Tem todas as oscilações Nada hormonal. serve, É, né? Quer usar uma saia, não sim. consegue, quer Elas não se usar. Olha, entendem ainda dentro daquele corpo em mudanças, né? isso, Em se alterando ali dia a dia. E elas não se enxergam ali dentro deles ainda. Tem tudo exatamente. isso Tem ainda tudo nessa isso. idade. E aí, o que que tem também? A, quando a gente vê um animal acuado, com medo, o que que ele faz? Ele ataca. E as crianças também. Então, a agressividade, ela pode ser um reflexo Pode. desse medo de não ser aceito e amado, desse medo de não ser pertencente ao grupo, desse medo das pessoas tirarem sarro, acharem que você é lerdo, um fraco, uma fraca. Ninguém quer isso, né? Não, Então, antes que façam comigo, faço com eles. Muitas vezes é exatamente. isso, né? Bom, enfim, como resolver? Papais, mamães, prestem atenção nas crianças, Sim. deem esse espaço de fala, né, em que elas se sintam amadas, queridas e que sim, elas podem cometer erros e tá tudo bem, faz parte do processo Faz de parte do crescimento, processo. né? Errar é uma parte importante do processo, inclusive, né? Acho É que isso. cometer esses errinhos faz com que a criança se fortaleça. E os pais não podem levar a atenção ao erro, tem que levar a atenção ao Aos certos. levanta, continua, sabe? E a gente erra e aprende com isso. E tá Sim, tudo bem. com foco na lição Com agora. foco na lição, exatamente. Bom, gente, a gente encerra aqui a nossa conversa de hoje sobre a agressividade e impulsividade das crianças.
Tudo isso tem um pano de fundo, né? Que é o autoamor, o autocuidado, como eu me percebo no mundo. Então, preste atenção nas crianças, preste atenção em você também. Veja se ela não está copiando o seu comportamento, né? Ou o comportamento de outro adulto ou outra adulta. E aí você consegue interferir e ajudar essa criança, e nós estamos aqui para ajudar. Se você tiver perguntas, sugestões, mande aí nos comentários pra gente. A gente vai ter o prazer em responder todas as suas dúvidas, e compartilha essa nossa conversa com as pessoas que você acha que poderão beber dessa fonte, dessas conversas que a gente tem tido por aqui. Toda terça e quinta, um episódio novo. Grande beijo, fiquem com Deus. Tchau, querida. Tchau, Até outro Ive. dia. Obrigada. Eu que agradeço. Tchau, tchau.